todos. Então, como disse o meu colega Carlos, é uma responsabilidade estar aqui representando, né, o grupo do nosso coordenador, Nelson Michelsen. Já é um grupo que já tem lá seus 27 anos de estrada, né? Eu sou uma das adições mais novas dessa equipe, né? Então eu sou o nenê da casa praticamente, né? Estou aprendendo muito com essa vasta experiência também de pessoas que aprenderam diretamente também do Dr. Lacerda, assim como o Dr. Dorival. Então é a segunda geração, né, do próprio criador da apometria, então é uma responsabilidade muito grande. O nosso grupo hoje é formado por 8 integrantes, né? Temos o Nelson, o Alexandre Secone, o Tony, a Sandra, que estão aqui presentes, eu, temos também a Cris, temos a Arlete e temos o Paulo, que não estão presentes hoje aqui. Basicamente a nossa estrutura, ela tem 3 médiuns de incorporação, tem 3 médiuns de doutrinação ou coordenação, como quiserem, e 2 médiuns no apoio, então na área de passe, na área de distribuição da água e também na secretaria, fazendo o relato do registro de cada caso que é recebido por nós. E dentro dessa estrutura, dentro dos atendimentos que nós temos feito, nós escolhemos um caso que ele não está concluído, ele está em andamento, um caso recente, mas pela sua peculiaridade nós devemos apresentar para a sua apreciação. Quero ressaltar nesse momento também que no nosso grupo não temos nenhum médico formado, eu mesmo sou engenheiro mecânico, e nós vamos apresentar um caso que ele tem uma carga clínica um pouquinho intensa. Então eu gostaria de contar também com a colaboração dos colegas da área de medicina, da área da saúde, que quiserem contribuir, nos corrigir, complementar, então fiquem muito à vontade, nós agradecemos. Nós vamos apresentar o que nós intitulamos de um provável caso de reencarnação compulsória. Por que provável? Porque a própria doutrina espírita e a literatura nos diz que os meandros da reencarnação elas são misteriosos para nós mesmos. Nós podemos inferir algumas coisas, mas não podemos afirmar categoricamente este é um caso desse tipo de reencarnação, é acidental, é compulsório, é planejado, é resgate. Mas é provável, nós vamos discutir ao longo da apresentação, alguns embasamentos, porque que a gente está achando que é por esse lado. Então, a identificação do nosso consulente, né, o senhor AP, 69 anos, nascido em 1946, sexo masculino, caucasiano, casado, aposentado, domiciliado aqui em Caxias do Sul. Qual foi a queixa principal que foi apresentada? Ele chega junto com a sua esposa ao nosso grupo, com enormes dificuldades de locomoção e fala, extremamente rígido, travado mesmo, no linguajar popular, a expressão imóvel, né, uma expressão de máscara, não consegue fechar os olhos, não consegue articular as palavras. E a esposa nos diz que o tratamento médico, terreno, a medicação não faz nenhum efeito. Desde que ele começou o tratamento não há uma alteração apreciável no quadro. Então ela foi instruída, foi indicada por alguém a buscar então algo além, então tratamento na casa espírita. Ela seguiu a sua narrativa e disse que ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Claro, eu sou um engenheiro mecânico, como eu digo, então a gente foi pesquisar um pouquinho na internet, né? Todo mundo conhece que o mal de Parkinson, tipicamente, ele é caracterizado pela tremedeira, principalmente membros superiores, uma mão, outra mão, enfim, vai progredindo. Ele não apresenta esse componente da tremedeira, mas apresenta vários outros, como a própria rigidez, a dificuldade de fala, dificuldade de equilíbrio, dificuldade postural e também cognitiva. E ele tem sido tratado com medicamentos, nós não sabemos quais, talvez acho que não cabe aqui discorrer sobre isso, mas medicamentos talvez antidepressivos, qualquer coisa do gênero, que deixa ele bastante apático ou bastante sedado. Então ele também tem dificuldade de entender o que acontece ao seu redor e também entender as palavras que são dirigidas a ele. Foi informado que esse quadro ele se manifestou após um assalto sofrido pelo consulente com sequestro relâmpago no ano 2010. É como se ele sofresse aquele estresse traumático, ficasse, se eu puder usar o termo, catatônico. Ele travou depois desse incidente. Então ele é um cidadão que ele nasceu, encarnou aqui, trabalhou, se formou, casou, teve filhos, se aposentou, teve uma vida considerada normal até o ano 2010, quando houve esse incidente, esse assalto, e ele travou. Com base no relato da esposa, nós deduzimos que ele recebeu, junto do atendimento técnico, fizeram muitos exames e não diagnosticaram nada além do físico, os exames clínicos que foram feitos. Então a sintomática levou ao diagnóstico de Parkinson, mas os exames não estão mostrando muitas coisas, não existem muitos danos
que eles consigam diagnosticar e atacar com um medicamento mais correto, digamos assim. E a esposa relatou ainda que ele apresenta muito medo de várias coisas, principalmente a perda de bens materiais, medo de perder dinheiro, medo da perda da casa. Muito bem, então o nosso consulente ele chega, fiz um desenho esquemático aqui, bem simplista, a casa, nosso grupo acompanhado pela esposa, com enorme dificuldade de caminhar, ela tem que dirigi-lo, ele caminha com os braços assim, tem um passo de cada vez com muita dificuldade, então ele foi conduzido, e ela é a porta-voz do casal, então ela é que faz toda a consulta conosco. Então foi comandada a abertura das frequências de presente e passado do nosso consulente, tendo contagem de 7 pulsos. Imediatamente um dos médicos da mesa, ele visualiza um artefato, identificado como uma flecha, atravessado na altura do pescoço, do lado direito desse consulente. Então o médico que estava atendendo o próximo do paciente, do consulente, ele comanda a energização do artefato, mediante o uso da chama violeta, transmutação desse artefato, e em seguida manifestou-se uma entidade com incorporação no médium à mesa que estava cobrando o consulente. Até então, nada demais, parecia um caso clássico, um caso tranquilo, a entidade cobradora foi lá, colocou uma flecha, colocou um artefato, parece que a coisa vai ser por aí, não foi bem assim. A entidade, isso não foi muito específica, mas disse que o consulente a prejudicara muito numa vida anterior e ela estava ali se vingando. Foi feita toda a abordagem cristã, abordagem amorosa à entidade, convencendo que não devia continuar naquele caminho, foi elevada às suas frequências, recebeu energias revigorantes, então a contagem de 7 pulsos, comandando a elevação vibratória da entidade, ela se desligou um pouco daquela situação, daquela monoideia de vingança, ela pôde visualizar então onde ela se encontrava, naquela espírita, ela confirmou que visualizava os socorristas, os atendentes do Hospital Caritas, e ela foi então convidada a abandonar aquele projeto de vingança e a irem com esses socorristas até o Hospital Caritas para tratamento. Como sempre nós fazemos nesse caso de obsessão, é questionado a entidade, muitas vezes nós não temos acesso evidencial a isso, mas é questionado, existem outros contigo? Sim, a confirmação foi feita, então foi feito o convite a todas as entidades que passam também por ondas de energia curativa, elas recebem então novas roupagens, novas vestes, uma reestruturação do seu psicossoma e são encaminhadas então ao Hospital Caritas para triagem, para tratamento. Então, geralmente depois que eles são libertados, usando as palavras do Dorival, dessa hipnose, dessa ideia, eles se sentem muito cansados, eles sentem a sua energia exaurida e eles dizem, bom, ok, parei com isso, agora só quero dormir, me deixa descansar. Então é mais ou menos um comportamento padrão de grande parte das entidades que são socorridas desse quadro. Muito bem, nesse momento então o grupo mediúnico intuiu que essa projeção, esse artefato que estava junto ao consulente, não era algo que tinha sido colocado por uma entidade ali, por um obsessor. Era algo criado pelo próprio corpo mental, algo trazido do passado kármico desse consulente. Foi uma intuição que o grupo recebeu. Nosso grupo tem uma característica de trocar muita ideia entre os médios à mesa, enquanto o atendimento está ali. Então, o consulente está ali, ele é preservado de muitas coisas que estão acontecendo à mesa, muitas vezes ele não tem muita ideia do que está sendo tratado, e a gente também mede muito aquilo que a gente pode ou não dizer ao consulente. Então, como foi posto antes, você vai dizer ao consulente, você foi um assassino, você matou muita gente na vida passada, isso pode traumatizar de verdade o físico dessa pessoa, a mentalidade presente dela. Então a gente troca muita ideia entre nós. Olha, eu percebi tal coisa, o outro colega da mesa, eu também vi não sei o que, eu vi outra coisa, eu senti não sei o que. Então a gente como se cada um de nós recebesse uma peça do quebra-cabeça. Isso também ajuda a evitar a exacerbação do ego, do médium, e a dependência de uma única pessoa. Então cada um recebe uma peça, a gente trocando ideias, a gente consegue começar a montar o quadro e entender um pouquinho melhor o que acontece. Então nós saímos com essa intuição. Então, fechada a primeira sessão, foi feito o fechamento das frequências do consulente, solicitado seu retorno, então, na primeira semana de trabalho de 2016, que chamamos de dezembro.
E ao final do nosso atendimento a gente oferece uma mensagem para que eles leiam, né? Se eles não fazem, a pessoa não faz o culto do Evangelho do Lar, a gente também entrega um manualzinho, né? Um pequeno panfleto que ensina a pessoa como é que ela procede, e é entregue uma água fluidificada, um pequeno copinho de água. E nós notamos a extrema dificuldade que ele tinha em levar o copo à boca, então a esposa tinha que amparar a sua mão. Então uma dificuldade extrema de mandar no próprio corpo, digamos assim. Certo? Muito bem. Então, em janeiro recomeçamos os trabalhos, eles retornam no dia 28. O consulente retorna com a esposa, ela relata que ele está um pouco melhor, um pouco mais ativo, mas ele ainda tem essa preocupação muito grande com o dinheiro e medo que estejam perdendo a casa. Ela relata que do ponto de vista dela, eles não são pessoas ricas, mas não existe esse risco, não é uma coisa real do ponto de vista dela, não estamos a risco de perder a casa, não tem hipoteca, não tem dívida, não tem ninguém cobrando. É uma coisa que ele está desenvolvendo. E ela acrescentou que ele continua apresentando dificuldade em entender, né, as coisas que dizem a ele que acontece ao seu redor. Então está um pouquinho mais ativo, mas não houve nenhum milagre, né, de dezembro até janeiro. Comandado novamente a verificação dos frequências, presente e passado, foi visualizado um novo artefato, sempre junto à área da cabeça, à altura da cabeça do consulente. Não foi identificado facilmente, mas a médica que visualizou disse que parecia uma barra de ferro. Então novamente foi efetuada a remoção desse artefato. E nós concluímos, né, por intuição, que esses artefatos novamente eram remetidos a vidas passadas. De novo, não era um artefato imposto ou colocado por um obsessor. Era uma carga mental levantada pelo consulente. Essa intuição então se confirmou como uma entidade que se manifestou via incorporação e se identificou como um médico espiritual que estaria vindo junto da sua equipe a ajudar-nos a tratar desse caso bastante complexo. Então, essa entidade incorporou e pediu auxílio para que ele chegasse próximo do consulente. Então, o médico incorporado chegou próximo do consulente e o médico começou a fazer o exame tradicional, conversando com muito bom humor e percebendo como estava o seu comportamento. E ele percebeu que o nosso consulente ele tinha bastante revolta com a situação de estar preso no próprio corpo. E muitas vezes ele descontava isso na esposa, porque eles não são pessoas que têm condições financeiras de pagar cuidadores. É a esposa que faz tudo por ele em casa. Os filhos moram longe, cada um tem sua vida e trabalho, enfim, então ele é extremamente dependente da esposa. E por vezes ela que está próxima era a primeira que recebia, né, essa carga. Então ela relatava que ele, por vezes, ele tinha menção, às vezes ele se irritava de atirar alguma coisa contra ela, embora não conseguisse pela limitação motor, mas que eram situações que ocorriam. Então o médico disse que ele tinha que ter paciência com a esposa, que ele tinha que compreender que ela, muito carinhosamente, muito amorosamente, ela se dedicava para fazer absolutamente tudo para ele, e que ele tinha que dar valor a isso, e ser menos bravo, menos irritado com a esposa que não tinha culpa nenhuma da situação dele. E ele entendia, sacudiu a cabeça. E ele começou a fazer alguns movimentos, o médico espiritual, movimentos com os braços, com as pernas, como um fisioterapeuta do nosso país. Vamos lá, vamos mexer. 1, 2, muito bem, isso aí, vamos lá, vamos mexer nessa tonalidade. E exortou que ele deveria fazer esses exercícios em casa. Então ela disse que eles dependiam do plano de saúde, que eles tinham feito algumas sessões de fisioterapia, mas que o plano tem uma quantidade X de sessões limitadas, teriam que esperar mais um prazo para que voltassem a ter direito, né, fazer uma nova sessão. Mas que independente do fisioterapeuta, que ele fosse estimulado a pegar a bolinha em casa, estender braços, estender a perna, e que ele era um pouco rebelde nisso, mas que era necessário insistir, porque o que ele precisava era exercitar o comando. O médico nos disse também que o trauma sofrido nessa vida desencadeou sim um trauma físico, especialmente na parte posterior da cabeça, no comando do sistema nervoso central. Então ele tem o componente kármico do passado, ele está revivendo sim uma situação pretérita, mas também houve um trauma físico, então ele precisa concomitantemente dos dois tratamentos. Que ele teria sim uma recuperação, há chances de recuperar, não 100%, não cura total, mas que nós deveríamos almejar no longo prazo. Então exortou o casal que eles não perdessem a fé, não perdessem a persistência e que viessem à casa espírita e continuassem o tratamento médico terreno com diligência. Fechadas as sequências, agendado o novo retorno. Dia 18 de fevereiro, eles não conseguiram vir todas as semanas. Em fevereiro, ela comentou que eles estavam indo ao litoral, eventualmente aproveitando um pouco do verão, para tirar um pouco de casa. Então ela falhou algumas semanas aqui nesse início do ano.
Nosso consulente retorna, a esposa relata que ele melhorou bastante, estava mais calmo, mais comunicativo. Então a gente notava que ele já chegou se movimentando um pouquinho melhor, e ele tentava falar, ele respondia o nosso boa noite, como o senhor está? A gente não entendia a palavra, mas via a intenção de se expressar vocalmente. Só que ela informou uma coisa que eu creio que seja bastante comum a todos os grupos, né? Você está tratando um consulente, ele tem um componente cargo, um componente de resgate, e é natural que hajam ataques, né? Como esse tema já foi abordado, não só aos grupos mediúnicos, mas ao consulente. Poxa, justamente no dia que eu tenho que vir na apometria acontece alguma coisa, eu me irrito, eu passo mal, não me sinto bem. Então ela notou que ele passava uma semana inteira bem, na véspera de vir à casa espírita, nosso grupo nas quintas-feiras, ele se irritava, ele esbravejava, então ela tinha uma dificuldade em contornar a situação e conseguir trazê-lo aqui. É normal. Feita a abertura das frequências, o médico espiritual se manifesta novamente por incorporação, torna a fazer esses motores com o nosso consulente, realmente manipulando o consulente nesse caso. Ele disse, né, ele foi muito categórico, que nós temos uma orientação geral de não tocar nas pessoas, por N razões que vocês podem imaginar. Né? O Salem sai daqui dizendo que foi assediado pelo grupo espírita. Nós temos muito cuidado quanto a isso. Mas o médico foi categórico. Neste caso é necessário o toque, ele precisa sentir a movimentação, ele precisa disso. Neste caso, certo? Sempre bem humorado. E novamente houve um artefato, dessa vez visualizado como se fosse um escafandro. Então, mas cada vez que tem alguma coisa, a gente começou a questionar, será que então, a gente tira, eles colocam alguma coisa, a gente tira, eles colocam? De novo, a nossa intuição do grupo, fechando, que isso não era colocado, eram cargas do passado. Isso ficou matutando aqui na nossa cabeça. Né? Novamente, a gente comanda então a energização, né? E o médico confirmou, né? A gente aproveitou, bom, tem uma entidade espiritual aqui, né? De certa evolução que está nos ajudando, vamos aproveitar e perguntar, né? Meu amigo, o que esse negócio está acontecendo com o nosso consulente? A gente tinha um artefato, vem outro, ele só se limitou a confirmar que sim, estava correta a percepção da mesa mediúnica, havia um artefato, e que nesse caso específico ele tinha como objetivo manter o consulente preso em seu próprio corpo. E ficou por aí a história, nesse momento. Muito bem. Isso nos remete, então, aos estudos, não é? Então, creio que não seja desconhecido da maioria de nós aqui, que nosso corpo físico é apenas a ponta do iceberg, né? É o mais denso dos diversos corpos que fazem com que o nosso espírito, pura energia suprema, consiga se manifestar na matéria. E as suas diversas manifestações, que aqui em alguns casos, né, existem manifestações simultâneas de vários corpos, de subpersonalidades ou personalidades múltiplas, né, o chamado desdobramento múltiplo, em vários médios ao mesmo tempo. Né, vários grupos têm esse tipo de relato. No nosso caso particular, nós desejamos focar a nossa atenção nesse cidadão aqui, no corpo búdico, que é o arquivo da memória. Então ele é tido pelos historiadores, pelos pesquisadores da área, pelos nossos mestres, como o próximo corpo abaixo do espírito, né, que começa então a comandar o nosso plano reencarnatório, o nosso projeto de existência. Então nós fomos dar uma estudada, fomos buscar também o autor J.S. Godinho, né, no seu livro Apometria, Conflitos Conscienciais, Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades. Ele cita alguns autores, como Stanislau de Guaita e Charles Anselm, que definem o corpo búdico como sendo aquele que tem por atributos a função de ser o banco de dados da consciência e o impulsionador do constante progredir. Ok, mas vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Aí nós buscamos num livro mais recente, de Geazi Amais, que é um pesquisador, um apômetra de São Paulo, tem um livrinho, inclusive tem aqui na livraria, e ele descreve com as suas palavras o seu entendimento decorrido da prática apométrica no seu grupo. Ele diz que o corpo búdico, ele é semelhante ao almoxarifado. Ele é carregado de ações do espírito praticadas em vivências passadas, que vai saber, desde que o espírito foi dissociado parcialmente da grande essência, né? Pode chegar a bilhões de anos, e esse corpo traz essas cargas de vivências, que geralmente são pendências que aguardam soluções. Quando o espírito detecta, ou conclui, ou sente, vai saber o mecanismo, né? Que a nossa consciência física está em dia com o nosso acerto de contas programado, ele de alguma forma, ele diz, olha, pode suportar mais uma carga, é hora de nós repararmos mais uma etapa, mais uma dívida pretérita. Então, ele entende, né, como que é aberta uma porta desse corpo búdico, e uma parte dessa carga kármica
é trazida para os níveis inferiores, seja para os corpos mental inferior, para o astral ou até mesmo para o duplo etérico. Em últimos casos, vai se somatizando num sintoma físico, numa moléstia física. Então, à medida que a programação é dinâmica, ela vai ocorrendo, há necessidade de haver novas transmutações, então essa comporta é aberta e algumas componentes vão se aproximando. Isso fez coro com aquela nossa intuição, que ele nós estávamos diante de um consulente que é uma entidade extremamente comprometida. Nós vamos ver isso nos próximos relatos. Extremamente comprometida com débitos pretéritos e que ele precisava, uma vez que ele teve a oportunidade de estar numa casa espírita que tivesse uma equipe espiritual e uma equipe física que ajudasse na transmutação dessa energia, foi aberta a comporta. Então diversos elementos oriundos das vivências passadas estavam sendo trazidos para serem purgados, limpos, aqui conosco. O autor ainda diz que se a consciência física não levar a sério e não resolver de forma equilibrada essas pendências que vão sendo trazidas, evidentemente que a coisa vai piorar, né? Então vão repercutir essas energias densas em moléstias no corpo físico ou psíquico, gerando dissabores na forma das doenças. Então o livro é Apometria e Desdobramento Múltiplo, né? Novos rumos para a desobsessão, do autor Geazi Amares. Muito bem. Seguimos então com o nosso atendimento. Nosso consulente retorna no dia 13 de março, caminhando um pouco melhor, mais ativo e tentando falar ainda mais do que da última vez que ele tinha vindo. Ainda é difícil compreender o que ele diz. Muitas vezes ele inicia uma frase e ele trunca a frase no meio. Mas a esposa, que convive há vários anos com ele, é nossa intérprete, né? Então ela consegue traduzir para nós, digamos assim, muitas vezes o que o nosso consulente diz. Ela informa que ele diminuiu por conta própria a medicação. Então aqui cabe ressaltar que não foi rebeldia. Esse é um dos quadros que ele apresenta, que ela se queixava. Às vezes não queria tomar remédio algum. Aqui eles vão ter um retorno no período do litoral e ela relatou que ele conscientemente argumentou com ela, da forma dele, de se expressar, mas que ele queria diminuir a dosagem da medicação e ficar mais ativo, ficar menos sedado. Então isso é uma diferença importante a ser relatada aqui. Aberta a sequência do consulente, novamente o médico espiritual se manifestou e realizou novos estímulos de movimentação dos membros do consulente e ele recomendou, claro, muito cauteloso com as palavras que ele utiliza, que nunca recomendava interromper consulente algum, paciente algum, interromper o seu tratamento da medicina física, jamais. Mas que nesse caso particular, ele pedia que ela, quando ele retornasse ao médico, à consulta do médico que tem tratado, que ela relatasse isso. Olha, foi por conta dele, por vontade dele, que ele... Obrigado. Que ele quis reduzir, que isso era um indício importante a ser relatado para o médico terreno. E ele solicitou que o grupo, o médico espiritual, aplicasse um passe poderoso para a esposa, porque ela estava bastante cansada. Então ela veio as lágrimas, ele elogiou bastante ela como uma mulher de fibra, uma mulher de garra, dedicada ao esposo, né? Ela disse, nem te confesso, nem sempre é fácil, porque eu faço tudo por ele, tudo absolutamente independente de mim, né? Mas que ela iria sempre honrar, foi um momento muito bonito, honrar o juramento que ela fez a ele no momento do casamento. Obrigado, setup rápido. Muito bem. Fechadas as frequências marcadas no retorno, eles conseguiram fazer uma sequência bastante próxima. Dia 10 de março, semana seguinte, eles retornam, com melhor mobilidade. Então, aqui, quando eu falo melhor mobilidade, não interpreta que ele chegou lampeiro, faceiro, correndo, dando pulos aqui, né? Mas bem melhor, bem mais despachado do que inicialmente. Nesse momento, um novo artefato é visto, é desmanchado com fogo violeta, e um médico começa a somatizar alguns sintomas, como dor de ouvido e ânsia de vômito. Elevadas as frequências do médium à mesa, o consulente manifesta verbalmente que sim, estava se sentindo melhor, e nesse momento houve uma manifestação de uma entidade que se identificou como um irmão do consulente na vida passada. Eu vou acelerar um pouquinho aqui porque o nosso tempo está esgotando. E esse irmão dele da vida passada o acompanhava na vida presente. E ele relatou somente que o consulente realmente era muito endividado com guerras, muitas vivências com guerras, com derramamento de sangue, com violência e truculência. E ele tinha um comprometimento kármico muito grande, de séculos. Então começa a mais umas peças do quebra-cabeça chegar. Então a entidade é encaminhada aos locais, convidada, a gente percebeu que era uma gente muito pacífica, muito mansa na sua comunicação.
comunicação, a energia estável, digamos assim. E então nós começamos a reduzir, somar essas peças, né, que realmente o nosso consulente ele tinha esse comprometimento agora confirmado pela manifestação da entidade. Nós começamos a discutir se naquele momento já seria apto trazer uma personalidade múltipla, uma vivência passada que seja o ponto focal dessa turbulência, desse envolvimento com ele para tratar na mesa. Recebemos nova intuição que ainda não era o momento, nós estamos começando a destampar algo muito profundo e complexo, que ia chegar o momento de fazer isso e talvez seja nas próximas semanas agora. Muito bem, 24 de março o consulente retorna, novamente com um quadro um pouquinho melhor a semana anterior. Novamente a entidade que se revelou ser a vida do seu irmão na vida passada se manifesta e traz novas informações. Ele diz que os dois se viram juntos no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. E que houve uma tentativa de fuga, onde ele, o irmão desencarnado, foi abatido com um tiro na nuca que era endereçado ao seu irmão. Ele protegeu o irmão, mas que o irmão não morreu com o tiro, ele sim. Ele disse que não tinha nenhum arrependimento disso, faria novamente, se necessário fosse, pelo amor que tem ao irmão. Certo? Muito bem. Então a gente começa a juntar algumas peças novas, assim, quebra-cabeça. A gente pensou, poxa, quando é que nasceu o nosso consulente? Setembro de 46. Quando é que a guerra encerrou oficialmente? 45. Poxa, está próximo pra caramba, né? É impossível? Não. A espiritualidade sabe qual é o tempo necessário de uma entidade ficar lá sendo tratada, quando é que ela tem que retornar quase que imediatamente. Então nós pegamos essas informações e ficamos analisando isso. Daí que nós tiramos, né, que de repente tenha sido compulsória a vida dele, novamente um corpo físico, devido ao seu histórico, né, de envolvimentos. Só para lembrar, né, Auschwitz era um complexo de mais de 45 campos, na verdade, e eles serviram em Auschwitz II, em Birkenau. O Auschwitz I era o campo que as condições, né, do pessoal não eram nada agradáveis, né. Auschwitz I era o campo dos oficiais, o campo do centro administrativo, e Auschwitz II era o campo dos prisioneiros, que mais tarde também se tornou em campo de extermínio, onde aqui tem, hoje só ruínas, mas nós temos aqui os chamados crematórios, né, onde eles começavam inicialmente a queimar, segundo os relatos históricos, as pertences, roupas, livros, pertences pessoais e posteriormente os corpos, pelo volume e até pela questão de contaminação, onde as valas comuns não davam mais conta de conter a putrefação dos corpos, enfim, então passaram a ser cremados. Muito bem. Aqui eu vou passar rápido, em função do nosso tempo, é só um embasamento teórico do que Kardec nos diz e outros autores, como o Manuel Filomeno de Miranda, da reencarnação compulsória, se me permitem, para voltar no próximo atendimento, dia 31 de março, onde o nosso consulente retorna com bom aspecto, mais comunicativo. Permanece o padrão de irritabilidade dele na véspera, nenhuma novidade até aqui, né? E abertas as frequências, houve uma nova manifestação do médico espiritual, deixou uma mensagem bastante breve, de fé, de esperança, de alento, que ele não se irritasse, que ele mantivesse fé no que era dito a ele, que a recuperação dele seria longo prazo, certo? E que ele tivesse essa paciência com a esposa, que não se irritasse, que não a ferisse, não a magoasse. Muito bem. Ato contínuo, o mesmo médium desincorpora ou desacopla, como quiserem, o médico, vem novamente o irmão. O irmão falecido relata agora que ambos, ele e o atual consulente, eles trabalhavam em Auschwitz retirando os corpos dos prisioneiros mortos das câmaras de gás, dos pavilhões, dos caminhões, levando eles aos crematórios ou às valas para sepultamento. E que muitas vezes eles começaram a passar também a recolher os corpos dos moribundos, fossem os doentes que já chegavam nos caminhões, já em péssimas condições, fosse por malnutrição, ou fosse aqueles que foram cobaias também das cirurgias. Diversos experimentos cirúrgicos, que muitas vezes, segundo os relatos, eram realizados sem nenhuma anestésia. E eles eram postos na vala comum ainda respirando. E ele comenta, com uma riqueza de detalhes, que no início eles achavam aquilo tudo abjeto, mas depois foram se acostumando e por fim chegaram a sentir certo prazer com aquilo tudo. Não é? Muito bem. Nós testamos, né, a entidade, então você que realmente foi o irmão dele, você foi abatido com um tiro na nuca. Sim, é verdade, você tem boa memória, é um bom aluno, ele respondeu. E aí ele disse que o irmão, atual consulente, não morreu com tiro, ele foi eletrocutado.
E ele teve um retesamento de todos os seus músculos e um dano permanente na base do cérebro, ficando com os olhos abertos. Dada a reencarnação dele muito rápida e dado o autocomprometimento, o estresse traumático sofrido durante o assalto, o sequestro relâmpago, abriu esse portal, digamos assim, se nós podemos nos expressar dessa forma, e ele reproduziu um comportamento da vida anterior, como castigo. Os meandros, os porquês exatos, ou como isso aconteceu, não nos pertencem. Nós realmente já estamos questionando, investigando isso e buscando novas informações. Mas são informações importantes que foram sendo trazidas e que foram fechando com a sintomática atual, o quadro que o paciente apresenta. Nós não sabemos exato se foi numa cerca durante a fuga, ou se foi também, alguns relatos históricos dão conta de eletrocução em massa, numa sala com a placa de aço eletrificada. Então, de alguma forma ocorreu, certo? Continuando aqui, o espírito questiona, né, o comunicante filosofa, se haveria um castigo maior do que você ser prisioneiro do seu próprio corpo, não podendo inclusive fechar os olhos, jamais. Então é realmente um castigo terrível. Nós não queremos estar na pele do consulente nesse caso e não podemos julgá-lo quando ele se irrita com essa situação. É realmente bastante drástico. O médico espiritual reassume brevemente a comunicação e informa que o paciente deveria retornar agora quinzenalmente e sempre fazer os exercícios, estimulação, movimentação. O último retorno dele foi no dia 14 de abril. Né? A esposa informa que ela está cansada, mas o paciente está bem. Fez as aberturas das frequências, não ocorreram manifestações de entidades nessa noite. Entretanto, durante a abertura das frequências foi visto um túnel. Enquanto era acumulado os pulsos da abertura das frequências, 7 pulsos, foi visto um túnel descendente, que era inicialmente um túnel enegrecido, ele foi ficando vermelho à medida que mentalmente descíamos por ele, e houve uma visão rápida, uma sucessão de 3 caveiras nessa visão. E elas ostentavam capacetes ou elmos de períodos históricos distintos. Quando nós trocamos essa ideia com o grupo, foi deduzido que isso é uma alusão, uma metáfora ao grau de comprometimento pretérito desse consulente. Então nós primeiro vimos uma caveira com um capacete da SS, da Segunda Guerra, depois do período prussiano, né, 1840, alguma coisa, até chegar uma caveira com um elmo romano. Então o nosso amigo andou guerreando por alguns séculos aí, né? Sempre derramando sangue. Voltando para trás, só para nós irmos para finalmente aqui, né? Fechadas as sequências, marcado um novo retorno, e aí só para a gente fechar aqui. Houve confirmação por uma entidade, que, com base nos fatos históricos apresentados, que o nosso consulente ele foi judeu na vida passada, e ele foi membro do chamado Sonderkommando. Os Sonderkommandos eram os grupos de pessoas que eram escolhidos pelos próprios alemães, dentre os judeus, para fazer o trabalho sujo, de levar os corpos daqui para lá, de tirar dente de ouro, tirar a aliança, tirar a documentação, queimar. E eles, em troca desse serviço, eles recebiam algumas regalias. Então eles tinham alojamentos melhores, tinham vinho, tinham comida farta. E muitos deles, pela sua própria índole, se regozijavam com isso. Então aqueles mais animalizados, mais comprometidos, se me permitem dizer assim, se acostumavam muito rapidamente com isso. Mas eles tinham vida curta. Como eles tinham acesso à informação privilegiada, 4 a 6 meses era quanto durava um pelotão de Sonderkommando. Em seguida eles eram executados. E vinham novos, que eram escolhidos dos que recém tinham chegado. Então, eles recebiam uma medalha de identificação. Esses eram os serviços que eles executavam, né, com os seus próprios. Não só judeus, mas também tinha ciganos, tinha húngaros e tinha outras raças que também eram postas, né, na prisão durante a expansão nazista. E só para nós encerrarmos aqui, peço completamente mais um minutinho, estou passando tempo, sobre o relato que o irmão fez. Historicamente, nós achamos o relato de 7 de outubro de 44, onde houve uma rebelião em Auschwitz II, dos Sonderkommandos, e eles souberam que eles iam ser mortos, e eles bolaram um plano de fuga. Então nós vamos causar uma distração, muitos de nós vão morrer, mas pelo menos alguns podem se salvar. Algumas moças que trabalhavam nas fábricas de munição começaram a roubar pólvora em pequenas quantidades, e eles começaram a confeccionar granadas e bombas artesanais com os materiais que eles tinham. E então, no 7 de outubro, eles deflagraram a rebelião. Eles colocaram uma bomba num dos crematórios, explodiram o crematório,
Mataram 3 guardas, segundo o relato, e claro que eles foram subjugados rapidamente, os caras chegaram com metralhadora, mataram um monte de gente. Inclusive, nesse momento, pode ser que o irmão dele tenha recebido um tiro na nuca e ele tenha sido ou recapturado e executado por eletrocução ou eletrocutado na fuga numa cerca. Então, e o espírito relatou que ele ficou surdo por causa de uma explosão. Então, olha como as coisas se encaixam com a história. Então, esse é um caso que continua ainda em andamento, é um caso complexo, ele vai ser longo, né? Eu telefonei ontem à noite para a esposa do nosso consulente, ela informou que ele está um pouco debilitado dos pulmões devido ao frio, a umidade, está difícil tirar ele de casa agora. Então eu creio que agora os próximos passos sejam realmente nós tentarmos trazer alguma personalidade múltipla dele à mesa, enquanto ele não vem fisicamente, presencialmente a casa, para que a gente possa dar prosseguimento. Então era isso que eu gostaria de contribuir com vocês. Muito obrigado pela atenção.